Olá, amados do Senhor, quero agradecer a Deus pela tua vida e trazer um assunto aqui um tanto interessante e também um tanto quanto enigmático, né? Devemos ter uma devoção e uma entrega sem intelectualidade ou sem critério? O tema então é: não toqueis nos ungidos e a muralha da ignorância. Lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 10, Davi, ele disse isso. Eu não posso tocar no ungido, porque ele é ungido do Senhor. Será que isso se aplica a nós, pastores? Inclusive eu sou pastor. Será que isso aplica? Ou, de certa forma, isso serve para algumas defesas, inclusive da ignorância, e até mesmo o tema desta mensagem? Obviamente, em Israel havia reis, e esse termo ungido era só mencionado a rei, né? Como o próprio Cristo, que é ungido, e porque, de certa forma, ele vai cumprir o seu reinado. Mas para os pastores agora, isso se aplica? Só alguns exemplos aqui. Se você quer destruir uma classe, seja ela médico, seja ela advogado, forme-os sem capacidade de exercer as funções. E aí você acaba com elas. Basta você não colocar critérios mais para as pessoas serem advogados, médicos, funcionários, profissionais liberais ou qualquer outra forma de profissão, vocação. Você fazer com que ele acredite que sem ter qualificações para ser. Você destrói as profissões, denigre as vocações e funções. E isso está acontecendo no meio evangélico, a qual tem usado de um título, de uma sentença que não se aplica mais ao Novo Testamento, inclusive a pastores. Você já perguntou em uma equação para um matemático e ele não soube responder? Você já perguntou para um professor de português uma sentença, uma acentuação, e ele não soube responder? Isso, de certa forma, o desqualifica. Agora, no nosso meio, as pessoas enxergam de uma outra maneira. Temos uma responsabilidade sobre o rebanho do Senhor de os conduzir, um povo a qual Jesus disse: e pode porventura um cego guiar outro cego? Lá em 2 Timóteo capítulo 3, carta pastoral, quando Paulo diz que convém que uma pessoa que deseja o episcopado, ele tem certos critérios, inclusive ser marido de uma só mulher, governe bem a sua casa, seja hospitaleiro, apto ao ensino, seja ele irrepreensível. Então eu quero de alguma forma fazer uma campanha para quebrar certos tabus. Eu sempre, na igreja que eu sirvo como pastor, eu oriento ali os membros a realmente sabatinar o pastor, a perguntar, a questionar ao pastor. A questão de educação, isso se faz em qualquer dimensão. Precisa tudo isso ser feito com educação. Mas isso não é um pretexto para que nós não possamos questionar os nossos pastores. Precisamos questionar. A igreja e o cristianismo, de alguma forma, ele é um sistema de educação, ele é um sistema educacional. Como então nós não vamos questionar o professor de matemática sobre uma equação, o professor de português sobre uma sentença ou acentuação? Então todo pastor, ele deve apresentar as doutrinas para a igreja, o sistema que compõe o cristianismo. Eu sempre recomendo na igreja, se uma pessoa quer congregar e de repente ela está, de certa forma, gostando da igreja, ela precisa chamar o pastor dessa igreja e perguntar a esse pastor o que ele pensa sobre a doutrina do pecado, doutrina da salvação,
doutrina da escatologia, o arrebatamento da igreja. O que esse pastor pensa sobre alguns assuntos que é a Bíblia Sagrada? Então, um pastor, ele deve dominar a palavra do Senhor. Ele tem que ser apto a isso. O que está acontecendo? Nós estamos promovendo ignorante quando nós não questionamos, né? E isto é muito sério. Isso nós já vemos no nosso sistema político, a qual existe imunidade parlamentar, foro privilegiado, e de alguma forma na Igreja de Cristo não pode acontecer isto. Isso trouxe esses problemas no campo político, e na Igreja do Deus vivo, isso gerou um grande desserviço à obra do Senhor. O sistema democrático ainda tem os seus 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo, para que um, de alguma forma, fiscalize o outro. Não quero entrar no mérito se está funcionando ou não, porque sabemos que não está, mas a igreja não tem isso. Então o pastor, ele deve ser sabatinado, ele deve ser questionado. Isso, de certa forma, me ajuda a ser monitorado por pessoas intelectuais, por pessoas que amam a palavra do Senhor. Toda a igreja deve apresentar o sistema de doutrina, e esse sistema de doutrina tem que estar voltado à palavra do Senhor. Todo membro deve questionar o seu pastor. Pastor, o que o senhor pensa, o que o senhor prega sobre alguns assuntos da Bíblia? O cristianismo é Cristo, e como vamos relacionar e compreender Cristo? Através das suas doutrinas deixadas. Nós compreendemos o que ele quer, o que ele não quer, o que agrada a ele, o que é adoração, o que é santidade. Nós compreendemos pela doutrina. Então, como nós não vamos investigar isso? Isso, de certa forma, lá na política, foro privilegiado, e aqui no nosso meio é uma proteção para os ignorantes. E deve ser conduta de todos os pastores. Muitas vezes queremos uma igreja que faz eventos, ou que uma igreja legal, agradável, aprazível aos nossos sentimentos. Mas a igreja deve estar alicerçada na palavra do Senhor. E a sua condução como a igreja do Deus vivo, que eu não estou dizendo de geografia, estou dizendo de um povo, ela deve ser investigada quanto a isso. A Bíblia diz em Efésios 4:11, não que eles coexistam, mas Deus chamou uns apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, né, e todos os 5 ministérios. E esses ministérios é para o aperfeiçoamento dos santos. O que tem em comum o pastor, o profeta, o evangelista, né, o apóstolo e o mestre? Falei numa sequência diferente aqui, mas o objetivo desses ministérios é a palavra do Senhor, que ela seja unidade. Então muitos querem unir a igreja geograficamente, mas o objetivo é a igreja realmente estar espalhada e ela ser una quando todos professam a palavra do Senhor. Então pode ser no Japão, Indonésia, China, Brasil, Portugal. Desde que professamos a palavra do Senhor, somos um só povo, porque estamos unidos pela palavra do Senhor. Sabe, nós vivemos num meio de um povo que não quer estudar nada e quer dar opinião sobre tudo. Mas tem um grupo terrível, e esse grupo, infelizmente, acaba sendo alguns líderes inconsequentes. E a palavra do Senhor diz, em Mateus capítulo 15, versículo 13, que toda árvore que o meu Pai não plantou será arrancada fora. Olha, desculpa falar, não estou dizendo o perdão de Cristo, mas, infelizmente, não há perdão para pessoas que estão vivendo em uma profissão de inteligência e a rebaixam e a humilham. Você deve analisar quem está sobre uma vocação de inteligência espiritual que vai demandar ensinamento para o povo e a denigre essa função. Os pastores no Brasil, eu não posso dizer do mundo, eles estão denegridos devido a esse baixo valor intelectual, espiritual e moral, devido a muitos estar nesse grupo e não fazer parte desse grupo. O pastor, conforme a palavra do Senhor diz, e
A minha função é diferente. Mas como Martinho Lutero defendeu, o sacerdócio universal, que Pedro diz em 1 Pedro 2,9, eu defendo ele. A Bíblia diz, eu quero ler aqui para você. 1 João capítulo 2, versículo 20. Vós tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que todos da igreja são ungidos, porque somos cristãos. E a palavra cristão vem de Cristo, e a palavra Cristo, do hebraico, que é Messias, significa ungido. Então, todos são sacerdócio real. Todos são ungidos do Senhor. A diferença é que a minha função, em relação à sua, é diferente, deve ser respeitada, como eu também tenho que respeitar as demais funções. Porém, sempre a igreja deve ser investigada, deve ser questionada, para que ela possa mostrar os seus valores. Então, querido, a Bíblia, no Novo Testamento, ela diz o seguinte, eu quero ler aqui, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Não aceiteis acusações contra os presbíteros, contra os pastores, contra os bispos, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Olha aqui, não tem foro privilegiado para nós, não. Se nós errarmos, temos que ser também repreendidos. Isso ajuda no crescimento e maturidade da igreja cristã. Essas pessoas que não aceitam repreensão, não aceitam correção, são pessoas que têm interesses escusos, sombrios na obra do Senhor, que não querem ser investigados. Nós não queremos trazer uma nova configuração de igreja católica para a igreja protestante, que rompeu, que venceu barreiras e muralhas, para que agora volte uma nova configuração da igreja católica com muito respeito e educação. Nós devemos investigar e saber a procedência dos nossos líderes. Eu, como pastor, oriento lá na igreja que você deve realmente investigar minha conduta para com a minha esposa, para com a minha família, porque a Bíblia diz, eu só posso governar bem a casa do Senhor se eu governar bem a minha casa. Então você que congrega, inclusive na igreja que eu sirvo como pastor, deve entender o meu respeito quanto à minha esposa, quanto aos meus filhos, e para que eu possa governar. Porque se eu não governar minha casa, o que eu vou fazer na casa do Senhor? Tá bom? Esse vídeo é uma dica para que nós não sejamos mais cerceados por movimentos que não aceitam repreensão, e é um discurso do amor que nada mais é um discurso invertido do ódio. Porque eles dizem amor, amor, mas quando são repreendidos, te excluem do Facebook, bloqueiam você, não falam mais com você. Então, que amor é esse? Que não aceita os contrários. Nós somos diferentes quando se trata de multiforme sabedoria de Deus, mas nós somos unidade quando se fala de doutrina. A doutrina que a igualdade da igreja nos chama e clama por justiça. As diferenças que a multiforme sabedoria de Deus nos faz amar uns aos outros. Eu não tenho problema com essas coisas. Por isso que nós fomos chamados, vocacionados, estamos à disposição do povo de Deus para sermos sabatinados, porque todo pastor deve dominar doutrina, ensinar doutrina. Não estou dizendo usos e costumes, doutrina bíblica, para que o povo possa crescer em unidade, para que cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.